mais uma vez, para lermos um texto sagrado que encontra-se no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 12, para nós termos uma linha de prosseguirmos no texto sagrado, versículo de número 12, do capítulo 14, do Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. Não poderia esquecer de dar um abraço aqui e a paz do Senhor para todos os meus amados irmãos ali da congregação da Rua da Areia. Que Deus abençoe vocês, meus amados, que estamos ao lado do nosso pastor, o ajudando a conduzir este rebanho para chegar ao céu. Que Deus abençoe a todos vós. Versículo de número 12, que escrito estará assim: e dizia também ao que eu tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isto recompensado. Aleluia. Meus amados irmãos, queridos em Cristo Jesus, e a todos vós que nesta manhã nos dá o privilégio de estar nos ouvindo. Nós temos e estamos diante de um texto sagrado, desta feita, escrito e através, segundo agora Dr. Lucas, falamos de um versículo bastante atraente, envolvente, como de fato e de direito, relatando assim a grande possibilidade de alguém o ser convidado para participar desta feita, talvez de um jantar. Deste feito, o texto o releva a uma ceia, nos contextos passados, assim ao momento festivo, ao momento festeiro. E o texto que nós lemos, de cores salteados, talvez você o conheça, os versículos anteriores, vai nos referenciar, então, de uma feita em que Jesus, ele está parabolizando através das informações dadas a estes textos, que nos leva a lembrar que Jesus estava exatamente ensinando, e desta feita ensinando no meio de um povo religioso, no meio de um povo que de cores salteados talvez não o acreditasse tanto como eu e você o acreditamos, que há salvação através de Cristo. Mas vejamos que Jesus começa a ensinar, dar instruções. As primeiras instruções que nós vimos Jesus dar aqui exatamente a esse contexto, é falar sobre assentos primeiros e últimos. Jesus começa a dar estes ensinamentos, mas escute, mas Jesus ele é muito afirmativo e muito categórico em afirmar de uma forma bastante contundente ao versículo que nós lemos, que logo após instruir este povo a não tomarem os primeiros assentos das bancadas, referindo-se agora a um grande momento festivo ou a um convite que fora dado. Desta feita, Jesus o instrui a você ter cuidado ao sentar-se nas primeiras bancadas, porque pode ser que o anfitrião que eu chegue o traga pessoas mais importantes, e talvez seja necessário que o anfitrião o acomode você e diga: meu amado, entre outras palavras, dê a vaga para uma outra pessoa, porque esta outra pessoa, ela é talvez, dentro de um contexto verídico, mais importante, entre aspas. Jesus começa a ensinar a esse povo. E quem era este povo? Jesus estava assentado com os fariseus, à mesa com eles, e entre eles estavam exatamente os amigos dos fariseus. Então Jesus começa a ensinar essas condutas, essas maneiras e essas formas de lidarmos com alguns momentos oportunos que chega a cada um de nós. A oportunidade é chegada, mas nós sabemos e queremos aproveitá-la bem, mas de forma às vezes errada. O que eu quero trazer nesta manhã,
baseado em um tema, falando sobre casa cheia. Eu disse, falando sobre casa cheia. Baseado no texto que nós lemos, meus amados irmãos, quando falamos de casa cheia, logo nós lembramos e queremos o aplicar e mostrar para você que dentro de todo o Antigo Testamento, por dezenas e centenas de vezes, nós vamos ouvir e ver os grandes escritores através de Deus falar sobre casa. E quando aprendemos sobre casa, otorgamos isto para o Novo Testamento e vamos encontrar isto por mais ou menos 202 vezes, quando de fato de Mateus a Apocalipse vai nos falar, nos referirmos a casa. E logo entendemos que casa é lugar de proteção, é lugar de estarmos guardados, é lugar de estarmos livres de alguns acontecimentos previstos diante de um tempo oportuno. Quando nós falamos sobre isto, nós logo lembramos que os grandes antropólogos das histórias passadas vai nos fazer lembrar que as casas que se referenciam agora os textos, está se referindo a uns períodos dos tempos passados, não simplesmente da forma que nós o encontramos casa na estadia de hoje, mas simbolizamos a cavernas, a tendas, a tantas outras coisas formadas para que ali o povo tivesse debaixo de uma proteção. Observamos que desta feita nós chegamos para entendermos o texto que nós lemos, que é exatamente, meus amados irmãos, o texto que vai falar em um ambiente interno. Esse texto está nos levando a entender que Jesus estava em um ambiente interno, sentado com uma série de pessoas, e Jesus começa a instruí-los, a ensiná-los a como manter-se dentro daquele estabelecimento. E observamos que Jesus Cristo, ele dialoga com este povo. E nós lemos no versículo 12, que diz o seguinte: e dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chama os teus amigos. Não chama os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles tornem a te convidá-lo para o recompensá-lo. Quando nós falamos e entramos dentro desse texto, porque é importante ressaltarmos que às vezes se faz necessário que nós possamos querer entrar dentro dele para viver isto, para trazer isto para a nossa vida. Mas observamos, meus irmãos, que dentro de um contexto, nós observamos que logo em seguida, estes versículos 12, 13 e 14, nós vamos nos deparar exatamente com uma outra parábola, que o acompanha, que dá uma sequência aos ensinamentos de Jesus. E que quando nós chegamos no versículo 15, nós observamos exatamente que uma pessoa que estava entre eles, uma pessoa que não dizem o seu nome, que está entre os fariseus, ouvindo os ensinamentos de Jesus e dizendo, e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Mas aqui nós valemos salientar que para comer pão no reino de Deus é preciso que sejamos convidados, ou não? Através da palavra de Deus, através dos ensinamentos. Porém o versículo 16 vai dizer, ele disse-lhe: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Quando falamos de festa,
logo lembramos e saibamos e trazemos para os contextos odiernos em que vivemos, que festa todo dia acontece. Temos festa realizada de todas as maneiras, de todas as formas. Festas de aniversários, festas de casamentos, festas de cultos de ações de graças. Tudo e qualquer tipo de festa você pode realizar um grande momento. Hoje é fácil de aplicarmos. Existe festa de aniversários de mês de criança. Todo mês aqueles pais têm o prazer de formalizar uma festa de um mês para cada criança. E todos os meses uma festa. Chegamos exatamente, meus amados irmãos, à alegria para entendermos qual será de fato e de verdade o que o aflige a um grande anfitrião quando ele o convidam a alguém que o não aparece na festa. Observamos o texto sagrado que nós lemos quando ele disse que um homem faz uma grande ceia e convida muitos. Aqui nós vamos destacar pelo menos 3 convidados. E esses convidados, meus amados irmãos, dentro desse contexto nós vamos observar que eles não valorizaram o convite que o enviaram a ele. E se quer saber bem, você sabe muito bem, por exemplo, estar aqui algumas pessoas conosco. Se estas pessoas que aqui se encontram, uma delas o não pudesse estar aqui, teria que o informar aos anfitriões que o convidara. Mas a informação que chegara não seria de boa conduta, porque vai pegar o anfitrião de surpresa. E o anfitrião não vai tê-lo para cobrir ao espaço que foi deixado para ele. Observamos o texto sagrado que nós vamos ler. Quando nós lemos o versículo 16, o anfitrião manda convidar muitas pessoas. No versículo 17 vai dizer: e a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo pronto. Dentro dos contextos odiernos passados em uma cultura judaica, era enviado 2 convites para os convidados. O primeiro com muita antecedência. Era enviado, cada uma pessoa recebia os seus convites, se fosse pessoal ou familiar. Cada um recebia este convite com muita antecedência. Aí diz os contextos históricos, meus amados irmãos, que dias antes da festa iniciasse, o anfitrião mandava o seu servo o envolva novamente com outro convite, para que ele dê a sua confirmação de que estaria na festa. Agora chegou o momento em que o seu servo ouve do seu anfitrião dizer: vai lá, confirma a chegada de todos aqueles à minha festa. E o que vai dizer o texto? Quando ele o manda, o servo, dizer aos convidados: vinde, que já está tudo pronto. Aí esses convidados especiais vai dizer: e todos a uma começaram a excusar-se, dizendo-lhe: o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, logo de que me hajas por desculpados. Ei, você foi o convidado especial. O dono da festa deu prioridade a você. O dono da festa, ele o encontrou em você uma pessoa que ele queria contar com você na festa. Deixe-me contar um fato histórico que acontecera comigo. Eu estava em uma das congregações como representante do nosso pastor lá. Tinha acabado de sair de uma outra congregação recentemente. E dentro de alguns dias, na congregação atual, eu estava convidado para um culto em ações de graça de uma das ovelhas nossas. E que quando chegou o dia
deste culto em ações de graças, e eu era o convidado especial para o culto em ações de graças. Só que na outra congregação em que eu estava e tinha saído, uma semana antes, alguém o fez um culto em ações de graças também, para o mesmo dia, e o enviaram o convite para mim. Eu agora fiquei em uma situação complicada. Qual das duas ovelhas eu deveria honrar? Qual das duas ovelhas eu poderia estar lá com ela? Eu não era dois, eu só era uma pessoa. Agora eu pensei, bom, eu estou na congregação atual, eu não posso de forma alguma fazer com que a ovelha da congregação atual fique triste porque eu não estou. Então vou fazer o seguinte, vou mandar que o dirigente da congregação de anterior o informe. Eu mesmo informei para o cidadão e disse: olha, infelizmente eu não vou poder estar com o senhor, mas eu agradeço pelo convite, eu agradeço pelo carinho, eu não vou poder estar com o senhor. E eu tive que estar com um membro da congregação. Escuta, por incrível que pareça, as coisas acontecem naturalmente para que nós possamos entender como é o trabalhar de Deus. Escuta, irmãos, e quando passado alguns meses, escute, estamos falando sobre convidar e cumprir com os convites. A festa, casa cheia. Passado alguns meses, senhores que estão presentes, eu retornei à mesma congregação do convidado. E por incrível que pareça, alguns dias, no atual momento, eu conversava com um cidadão. E este cidadão foi exatamente a pessoa que organizou a festa. E ele disse para mim que ficou tão triste comigo, que quando eu cheguei na congregação, no dia da minha chegada, ele foi embora para casa, porque eu não compareci ao convite que ele me fez. E ele disse isso com muita clareza e disse que tinha ficado muito triste comigo, porque ele preparou a mesa, preparou as 4 cadeiras da minha família, e eu não compareci ao convite que enviaram a mim. Observe comigo que essa pessoa entristeceu-se, que essa pessoa ficou triste, porque eu não cheguei na festa que ele me convidou. E eu aprendi com isso, meus amados irmãos, que existem momentos que é importuno para nós, que nós não temos como cumprir, mas que uma coisa eu aprendi, que nós temos que honrar os convites feitos para nós estarmos dentro do convite. E aquele cidadão ficou triste. Agora pense eu retornar lá novamente e ele dizer isto para mim, e eu ter que curar esta ferida. Não é fácil curar feridas machucadas. Deixe-me aqui acrescentar algo para vocês. Jesus já fez tantos convites a você, através de um irmão seu, através de um amigo, através de um companheiro, através de um vizinho seu. E quando muitas das vezes, isso já acontecera comigo, eu convidar pessoas para vir para um culto de festa, para vir para um culto de ações de graças, e ele garantia a mim: eu estarei lá, deixo o meu lugar reservado. Acontece muito isso nas festas das congregações, não é? Nós o convidamos as pessoas, reservamos lugares para eles especiais, ninguém pode sentar nestes lugares, quem chega é levado a outros lugares, porque esses lugares aqui é especial, ninguém pode sentar. Quem é que pode sentar? Os convidados especiais. E quando de fato e de direito, quando nós observamos, começamos o culto, meiamos o culto, terminamos o culto e o convidado não chega. E a gente fica triste. E depois você encontra com essas pessoas, o que é que ele vai dizer? Não deu para mim ir. Mas escute, Jesus tem feito isto através de pessoas.
E quantas vezes você tem deixado de ir? Quantas e quantas vezes? Diz exatamente, meus amados irmãos, a etiqueta da sociedade judaica do século I, exatamente lidando com esta situação que o povo era necessário receber 2 convites para confirmar sua chegada. Porque os anfitriões da festa não poderiam ser surpreendidos no dia da festa com a não presença daquelas pessoas. Aí eu fico imaginando como será aquele grande dia, aquele grande momento da festa, de nos encontrarmos no céu com o Senhor. Quantas e quantas pessoas não vão estar lá? Quantas e quantas pessoas, meu nobre presbítero, não vai se encontrar lá? Aí eu pergunto para você, será que Jesus não vai ficar triste? Será que Deus não vai entristecer-se? Qual foi a primeira desculpa do cidadão? Comprei um campo e preciso ir vê-lo para não ir à festa. Comprei um campo e preciso vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado ou por desculpado. Será mesmo que existe tantos momentos mais importantes do que o convite agora de Deus, de Jesus, que possa ser menor importante do que qualquer uma outra coisa que você esteja para fazer? Deixe-me dizer uma coisa para você. O convite que Jesus faz, que Deus faz, é mais importante do que qualquer uma outra coisa. Mas vale você aceitar o convite. O segundo que o desculpa diz: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por desculpados também. Imagine, esses convidados rejeitou o convite de estar em uma festa, em um jantar especial de uma pessoa importante para cuidar de 5 juntas de bois. Trocou um momento de alegria, de paz, de regozijo, de segurança, de transformação, para cuidar de 5 juntas de bois, ou seja, para cuidar de 10 cabeças de boi. Onde, se nós colocarmos isto em uma prática humana, tão simples, né, irmão? Será que a festa provavelmente seria à noite? Vamos imaginar aqui a festa sendo à noite, que geralmente as festas serão no período noturno. Claro, existem momentos que a festa é período odierno nos dias, mas simplesmente, possivelmente sempre as festas serão no período noturno. Mas vejamos, vou olhar o campo, vou cuidar das 10 cabeças de bois, mas me desculpe por eu não poder estar com você. Nós entendemos exatamente, meus irmãos, que os costumes, com vidas, com pessoas desejadas, nós lidamos com pessoas desta forma, pessoas importantes, pessoas menos importantes, humanamente falando. Nós lidamos com todo tipo de categoria humana. Nós vivenciamos em um meio contextualizado, que muitas das vezes se escolhe a quem vai convidar. Hoje é de praxe, hoje nem se manda mais convite por papéis, hoje é redes sociais, né? Hoje é tão fácil
Até o Pix resolve o problema. Não se preocupe, não precisa mandar presente. Eu vou mandar a chave do Pix. Mande pelo Pix. O convite é através do Pix. Você não vai nem na festa mais. Mas você pode abençoar a festa. Antigamente não existia isso. A importância era a pessoa, a presença. Olha como é importante este dia de hoje. Estar aqui, cantou Adames, cantou Maicon, cantora Sandriele, convidados especiais para estar aqui hoje. Estar aqui, as jovens que comandam esses controles nos computadores, pessoas convidadas para estarem aqui. Se elas não viessem, simplesmente o seu aval de ir lá para cá ia resolver o problema? Não ia. Se o Adam me dissesse, eu não vou poder ir hoje, a vaga dele estaria não preenchida. Sufocaria outras circunstâncias. E se eu não chegasse? Como seria? Como seria suprido este momento? Claro, o presbítero Estácio estaria incumbido para ministrar. Mas estamos falando de convite, de festa. Você é importante para a festa. O convite foi feito para você aparecer à festa. Não importa o que aconteça, não importa o que venha acontecer, mas você é especial, você é desejado lá, você é querido lá. Não se preocupe, a festa conta com a sua presença. Eu penso 2, 3 vezes antes de dizer um não a um convite me dado. Porque as oportunidades são únicas. Aparecem muitas, mas nunca igual. Quando chegaram o convite para me vir aqui hoje, eu parei, analisei, procurei uma forma a ver como estaria aqui. Por causa de quê? Por causa das circunstâncias da vida. Mas quando eu vi a mensagem, eu coloquei lá, ok. Porque eu precisava estar aqui para pregar hoje para você que estarem do outro lado. Talvez a mensagem que esteja sendo pregada hoje, como já fora outrora antes, talvez nenhum outro vai pregar desta mesma maneira. Mas hoje é o dia que você precisa ouvir que você é um convidado especial e precisa estar aonde? Na festa. O segundo convidado adotou 5 juntas de bois para cuidar no dia da festa. E como eu disse, você é o desejado. Você é importante. Escuta, irmãos. No contexto passado, na cultura judaica, era uma afronta ao anfitrião o convidado não aparecer na festa. Era uma afronta, era como você chamar alguém para brigar sem precisão. É como você afrontar uma pessoa, xingá-lo, criticá-lo, a ponto de sair tapas e beijos. Vamos aqui traduzir isto para o melhor. Estes anfitriões que organizaram a festa, eles não queriam ouvir uma resposta de não dos convidados para a festa. Porque era uma afronta rejeitá-los. Porque a festa na casa do anfitrião estava na expectativa do que poderia acontecer com todos lá presentes. E outro disse, casei e portanto não posso ir à festa. Agora você vai parar para pensar comigo, bom, como é que se convida alguém que vai casar para uma festa? Se o casamento é uma festa. E agora pegou o bicho, né? Como se convida alguém que vai casar se o casamento é uma festa? Isso aqui é para pegar um contexto e dizer, bom, eu vou deixar de casar para ir à festa. Seria até fora de contexto, né? Mas agora, como entender isto? Veja o que ele vai dizer. E outro disse, casei, portanto não posso ir. É simples de entender isso.
A resposta do convidado é dizer o quê? Casei. Ele já tinha? Ele já tinha o quê, irmãos? Ele já tinha casado, irmãos. Já tinha passado o momento da festa dele. Podemos traduzir isto? Não, agora eu estou com a minha esposa, não posso ir para a festa de ninguém. Agora eu vou ter que usufruir da minha festa, do meu casamento. Bom, mas a festa já passou. Agora chegou outro convite. Outro convite para você estar em outra festa. Um outro convite para você estar lá representando ao seu anfitrião que o convidara. Um outro convite que eu preciso estar lá porque eu sou importante para aquele momento. E ele menosprezou, ele o afrontou o anfitrião de uma forma que quando nós lemos o versículo de número 19, versículo 20, perdão, e 21, vai dizer o 21, e voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai da família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. Qual é o tema que nós estamos pregando esta manhã? Casa cheia. Casa cheia. Casa transbordante. Transformação. Segurança. Se é casa cheia, é porque alguém não aceitou estar lá. Então o que é que o Senhor faz? Manda que o seu servo agora, mais uma vez, vá às balelas da cidade, vá aos bairros, vá às ruas e tragam. Tem alguns textos que vai dizer, e o obrigam a vir. Tragam todos eles, aleijados, mancos, cegos, para a festa. A casa deva estar cheia. A casa tem que estar cheia. Se os convidados especiais não vieram preencher a casa, não se preocupe. A casa vai encher, porque Deus vai trazer aqueles que não deram importância para eles, e ele vai vir para encher a casa e participar do convite especial. Quando nós lemos esse versículo 21, irmãos, ele vai dizer: sai depressa, servo meu, vai depressa, corre, porque estamos em momentos da festa, e essa festa não podemos ficar sem ninguém. Os convidados não vieram, agora sai, vai depressa pelos bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. 4 categorias de pessoas diferentes: cegos, mancos, aleijados e os pobres. O desejo do anfitrião foi trazer todos como convidados de honra e que aceitem a minha hospitalidade. O desejo do anfitrião, meus amados irmãos, era trazer todos eles. E uma coisa importante é fazer com que esses convidados agora, que vai chegar de última hora, sejam honrados. Escute, os convidados não chegaram na festa, mas os que vieram à pressa, a convite do seu anfitrião pelo seu servo, trazendo todos eles, que os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, esses agora seriam honrados. Esses agora seriam, estando no lugar de proteção. Aí a cultura judaica vai dizer que eles deveriam aceitar eles, os pobres, os mancos, os cegos e os aleijados. Eles deveriam agora aceitar com muito mérito e honra a hospitalidade do anfitrião. O anfitrião agora contava com os pobres, contava com os mancos,
Agora pense em trazer uma turma de manco para uma festa. Você ir buscar nos bairros da cidade e procurar os mancos. Manco é aquele que puxa da perna, irmão. Eu conheço alguns, com todo respeito, e nós sabemos, enquanto ele dá uma passada, por pior momento que esteja o cego, ele anda na frente dele. Escute, não seria fácil trazer um grupo de mancos. Não seria fácil trazer um grupo de aleijados. Não seria fácil trazer um grupo de cegos. Até que os pobres seria mais fácil, porque eles têm visão, boas pernas, saúde entre aspas, e chegaria mais rápido à festa do anfitrião. Mas vejamos o que o versículo vai dizer mais abaixo, versículo de número 22. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste. Aí ele vai dizer: e ainda há lugar. Escutem, a casa cabe você também. A casa está cheia, mas ainda tem vaga para você. A casa de Deus está cheia, mas ainda há um lugar especial para você. A casa de Deus está cheia, mas ainda há um lugarzinho separado para você. E nesta manhã nós pregamos, ensinamos e dizemos para você: olhe, Jesus convida você, porque Ele tem lugar para você. João 14 fala exatamente: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar para vós. Tem lugar para você também. Aí o servo do Senhor vai dizer: mas ainda há lugar. E este lugar deve ser preenchido. Aí o anfitrião não fica satisfeito com os pobres, com os mancos, com os aleijados e com os cegos. Ele não fica satisfeito. O que ele vai dizer no versículo 24? Versículo 23, perdão. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos. Agora o servo teria que não ir mais pelos bairros, pelas ruas, pelas vileiras da cidade, mas agora ir pelos caminhos e atalhos, lugares distantes, lugares longes. Para quê? Para exatamente, meus irmãos, trazê-los para que a minha casa se encha. Esse versículo aqui é um versículo muito contextualizado pelos grandes eruditos da teologia. Eles agregam ou alegam alguns contextos realizados na possibilidade, já que o obrigamos alguém a querer algo, o está o tirando de cada um deles o direito do livre-arbítrio. Não. Vai depender, aí a confirmação dos contextos eruditos vai dizer que isso aqui depende muito de como você o interpretará a situação. E a sua forma de interpretar é quem vai dizer o que pode acontecer. Por exemplo, só se pega alguém a pulso e leva para um determinado lugar se ele forçar a barra, se ele disser que não quer ir, e se ele for obrigado quando ele deve. Mas observamos que o contexto aqui, eles não devem, eles o obrigam a ir para participar de algo bom, de coisas boas. E não algemados, não levado à força, não. Aqui é a informação, é a interpretação, é dizer: olha, nós temos uma festa na casa do meu patrão, lá é o anfitrião X, escute, ele precisa e conta com a sua presença, mas ele disse: eu não vou obrigar vocês a ir. Ele falou: tragam a força, mas eu quero dizer para você, lá você vai ser bem recebido. Você quer ir conosco? É como trazer para hoje e dizer: nós estamos pregando o evangelho da salvação, cura, libertação e salvação para o céu. Você quer morar no céu quando a gente for também morar? E alguém dizer: não quero. Você vai fazer o quê? Vai forçar a barra? Não, você vai pregar novamente se quiser e insistir, dizer: mas lá é morada no céu.
Lá é coisa boa, lá você não é nenhum intruso, lá você é bem recebido, lá você é especial, lá você será honrado, lá você será valoroso, valorizado. Escute o que esse homem vai dizer: porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Os convidados especiais que o rejeitaram, os convidados especiais que o não vieram, não participarão da ceia. Mas a casa está cheia e vai continuar sendo cheia, com ricos, com pobres, com bonito, com feio, com branco, com outras cores, não importa, vai estar cheia. Mas observamos uma coisa, para nós estamos caminhando para o fim. O que Deus fará? Nós lembramos de João capítulo 1, lá pelos versículos de número 11 e 12, que Jesus Cristo veio para quem? Veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus. Mas o que foi que eles fizeram? Rejeitaram o Senhor. Para quem era o convite? Para quem era a honra? Para quem era o valor? Era para os judeus. E o que foi que eles fizeram? Não o quiseram, não o aceitaram. Ou seja, rejeitou o convite de Deus, rejeitou o convite do anfitrião, não aceitou o Salvador do mundo. Até hoje o espera. Mas escute, mas nós vamos ver exatamente que quando isso acontece, Jesus Cristo transfere o convite para os gentios. Por isso eu estou aqui, por isso Pedro está aqui, por isso Adams está aqui, por isso Michael está aqui, por isso Kennedy está aqui, por isso vocês estão aqui, porque vocês receberam o convite de Deus para estar na casa, para pertencer aos céus. Jesus Cristo virou-se para cá e disse: então é você o convidado. Jesus Cristo virou-se para cá e disse: então é você o convidado especial. Venha fazer parte da casa. Venha encher a casa. Então Ele continuará fazendo, te honrando, te respeitando, te valorizando, te dando méritos, te dando valor. Você olha para a sociedade e você encontra pessoas de vários tipos, de várias situações, que ninguém o valoriza, que ninguém o respeita, que ninguém dá valor, que ninguém o pega na palma da sua mão, ninguém dá um abraço. Mas escute, Jesus Cristo está de braços abertos, contando com a sua vinda à casa dele, contando com a sua presença ao convite, não rejeitado e assim confirmado. Escute, não deixe que o anfitrião da festa procure você lá e não o encontre. Não permita que o anfitrião da festa, naquele dia, naquele grande dia das bordas dos cordeiros, não encontre você lá. Mas escute, venha hoje, aceite hoje, participe hoje, seja honrado hoje, seja valorizado hoje, seja importante hoje, porque hoje é o dia que Deus está dizendo: eu conto com você para encher a minha casa, porque eu quero ver você lá no céu, quando eu vier buscar a minha igreja para morar no céu, e você vai estar lá comigo. O anfitrião quer ver você lá. O desejo do anfitrião, irmãos, é tratá-lo todos com a mesma situação. O desejo do anfitrião é encontrar todos com as mesmas indumentárias. O desejo do anfitrião é encontrar a todos com o mesmo respeito, com o mesmo valor. E você deva se encontrar nesta situação. O que Deus fará? Continuará fazendo-te, honrando, te respeitando e te chamando. Venha para o meu reino. Nesta manhã, concluo as minhas palavras dizendo para você: Jesus te chama para ir morar no céu. Se você quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, coloca aí no chat: eu aceito a Jesus. Eu aceito o convite de estar na casa. Eu aceito o convite para morar no céu. Eu aceito o convite para estar ao lado de Deus. Eu aceito o convite para morar com o Senhor lá nas mansões celestiais. Porque o mesmo Deus que desceu, subiu e retornará para buscar o seu povo, é este mesmo Deus que nós pregamos nesta manhã para você, dizendo: Jesus te ama e quer te salvar. Jesus te ama e quer que você esteja com Ele no reino eterno.
eterno, ao lado do Pai, ao lado do Filho e ao lado do Espírito Santo. Então que nesta manhã você consiga tomar uma decisão, você entenda que precisa fazer parte da casa, e a casa precisa que você esteja dentro dela, para que você esteja debaixo de uma proteção, debaixo de um livramento, porque quem está dentro da casa está protegido, e a casa aqui é o templo de Deus, do Espírito Santo, para habitar em você, como servo e como ovelhas do reino de Deus. Você precisa entender isto. Quero convidar os irmãos a ficar de pé, e o nosso presbítero Estácio, que ele vai dar continuidade